Oi. Está Oi, conseguindo me ouvir? estou conseguindo te ouvir. Não estou. Ah, agora eu estou conseguindo te ver. Pronto, apareceu aqui. Perfeito. Agora foi? Boa tarde, Akádia, muito prazer. Eu a conheço somente pelo WhatsApp, gente. Então é muito bom estar podendo falar com ela hoje, pela primeira vez, assim, ao vivo. Não pessoalmente, mas estou muito feliz Tá por isso. travando um pouquinho para mim. É, tudo Se eu bem. demorar um Para mim pouquinho, aqui, tu relaxa, tá? Minha pronto. internet não tá Mas muito bom. Então, gente, é uma honra. Obrigado, tá? Juju, a hoje voz mais linda das eu acho soturnas. tão engraçado Amo ouvir a isso, tua porque voz. quando eu comecei a gravar para a Soturna Sintonia, e eu sou um ouvinte da Soturna Sintonia, então eu fico assim, gente, eu me tornei quem eu mais odeio. Eu sou a voz do Spotify e das propagandas do YouTube. Eu detesto. Então eu fico atrapalhando a programação. Aí quando alguém fala que gosta, eu fico, ai que bom, porque eu fico pensando se alguém me odeia, como eu odeio as propagandas dessas outras plataformas. Do Spotify. Muito prazer, muito obrigada por vir hoje, Akádia, conversar comigo. Eu gostaria, assim, de Prazer, Juju. começar te dando um espaço para que você possa nos contar um pouco sobre você. Quem você é, o que você gosta, o que você não gosta. Fica à vontade para falar o que você quiser para a gente saber quem é a Cádia. Ok. Na verdade, o que eu gosto e eu não gosto, eu não tenho como dizer, porque eu tenho fase para tudo, tá? Questão de música, eu ouço desde clássica até funk, de rock a pagode. Eu sou uma pessoa completamente abrangente em tudo isso. E na questão literária também, eu gosto de ler qualquer tipo de livro, na verdade. Acredito que todos os livros, independente do tema, têm alguma coisa para ensinar. E no geral eu sou uma pessoa simples. Infelizmente, eu só posso trabalhar com a literatura como hobby por enquanto, né? Mas vamos lutar para trabalhar Bom, só com a literatura, seguindo né? a nossa entrevista, a Cádia me conta, a Cádia é o seu nome artístico, é isso? De onde surgiu esse pseudônimo? Isso. Na verdade, eu já utilizei vários nomes diferentes já. Mas um dia, porque na verdade, se parar para analisar, Acádia também é uma abreviação do meu nome, né? Que seria Amanda Casagranda de Alcântara. E daí, na verdade, quando eu juntei, eu achei que ficou tão legal, que é um nome simples, curtinho, né? Fácil de lembrar, né? Foi assim, foi bem assim, no susto mesmo, não Bom, foi e intencional. como foi que surgiu, como foi que despertou em você o gosto e o hábito pela leitura? Pela leitura, olha, quando eu era pequena eu detestava ler. Detestava, achava assim. Também o primeiro livro que me fizeram ler na vida foi aqueles clássicos brasileiros, né? Então, tipo, extremamente difíceis, né? Mas foi quando eu li um livro. O livro é O Diário de um Cavaleiro Templário. Eu tinha uns 13 ou 14 anos que me despertou, assim, aquele interesse. E escrever, eu escrevo há muito tempo, desde adolescente mesmo, mas era mais que foi aonde também eu passei por aquela minha fase meio gótica, né? Meio trevas. Então eu escrevia bastante poesia e tal, né? Faz parte do legado gótico, né? Então eu sempre escrevia poucas coisas, mas nunca mostrava para ninguém. Era mais uma coisa minha Bom, mesmo, sabe? E daí foi um dia não, uma moça, continue. desculpa, uma moça de Porto Alegre que eu postei em algum grupinho ali do Face e uma moça de Porto Alegre contou para uma antologia. Daí eu disse, que diabo é isso? Eu não fazia ideia que era isso. Daí foi aí que eu descobri que não era tão difícil assim, tipo, para mim
participar de um livro era uma coisa de outro mundo, era uma coisa tipo dos Estados Unidos, né? Eu tenho essa mesma sensação, só que a minha vida inteira o meu sonho era cantar, era gravar um CD. E eu sempre achava isso um sonho muito difícil, ou assim, que realmente só quem conseguia gravar CD era quem tinha dinheiro ou quem já era famoso, eu achava que era isso. Até que no mundo underground, que eu fui abraçada, eu pronto, agora eu tenho um home studio, agora eu posso lançar quando eu quero. E assim como a literatura e como todas as outras artes que eu tenho contato com os meus amigos, é aquela coisa, dar cara a tapa, fazer, lançar. É isso. Bom, a ca... Sim. Na verdade, quando a gente tem um sonho, a gente acha que por ser um sonho é uma coisa extraordinária, né? Mas na verdade não. Não é tão difícil às vezes, né? Depende do sonho. Cádia, o teu interesse pela literatura de horror, especificamente falando, ele também surgiu nessa fase da adolescência, junto com essa antologia? Ou foi, assim, qual foi o livro ou quem foi o autor que te apresentou a literatura de horror e você decidiu caminhar por esse caminho? Ou, aliás, caminhar por esse caminho. Na Caminhar por esse verdade, caminho. é. Na verdade, é assim, ó. Eu gosto bastante do tema. Eu sempre gostei muito de filme de terror. Até esse primeiro livro que eu li, que me fez me apaixonar pela leitura, O Diário de um Cavaleiro Templário, ele tem descrição de cenas muito fortes, sabe? Então, e aquilo me impactou muito. E como eu sempre fui uma pessoa assim meio melancólica, né? Eu gosto de escrever assim. Eu sou mais, na verdade, de história triste Uhum. do que de terror, de horror, né? Mas sempre dá para juntar Bom, os dois, e né? tem algum autor brasileiro ou estrangeiro também que você pode citar que sejam assim os teus favoritos ou as tuas inspirações? Olha, um que eu li e que eu nunca mais parei de ler até hoje Já, é o Álvares de Azevedo, né? já é a Álvares de terceira Azevedo é corujita a que minha vem aqui cara. junto comigo, dizer, Álvares de Azevedo. É É, muito maravilhoso. Esse filme é brasileiro também. não, é que pra mim ele é tipo. Ele é a definição do que eu gosto, né? Porque é romântico e é triste e é melancólico e é tudo que eu gosto de ler Maravilha. e escrever. Como foi que você conheceu a Círculos Soturnos? Bem, no Face tem uma página que se chama Antologias Abertas, né? Descobri, depois que eu descobri como eu participar de livros em um ano, eu acho que eu participei de 5 de uma vez só, alavanquei. E daí eu descobri essa página e eu tava olhando, eu vi daí o edital da Soturnos Volume 3. Vi que era de poesia e eu disse, bem, posso tentar, né? E daí eu fui selecionada, né? Quando ele chegou, tipo, eu vi, sabe? Porque o material, assim, que ele é feito, ele é todo nos mínimos detalhes. Tipo, eu simplesmente me apaixonei ao ponto de nunca mais ter participado de antologias de nenhuma outra editora. Círculos Soturnos. Agora, tipo, eu É sou exclusiva engraçado, né? Círculos Soturnos. Como algumas pessoas já me falaram isso, e eu também, numa entrevista para o Bruno Rocha, do blog The Atmosphere, ele me perguntava qual era o diferencial. E eu citei exatamente isso, que quando eu conheci, eu me identifiquei, acabei me apaixonando e acabou se tornando algo assim que faz parte da minha vida de uma forma que é como se outras famílias, né, de repente não fossem tão parecidas comigo quanto a Círculos Soturnos e a Soturna Sintonia. É onde eu me sinto realmente feliz e bem acolhida, bem recebida. E que bom que você também faz parte dessa família. A gente vai até falar sobre esses diversos livros Não, que porque, que a Cádia participou. Daqui a pouquinho. Exatamente.
Por causa que é uma família mesmo, né? Tipo, a gente conversa de manhã, noite, A gente figurinha voa pra em todo que é lá. bando em E depois tem a rádio. em diversas Né? cidades, diversos estados Exato. brasileiros, a gente voando à distância, mas com aquele sentimento de estar voando em bando. Bom, então continuando. Uhum. Você já participou de diversos livros publicados pela Círculos Soturnos e mais recentemente da Antologia Volume 1 e do Atmosfera Fantasma Volume 2. Você poderia falar um pouquinho sobre os livros anteriores que você participou e sobre esses dois, o que são os mais recentes, o Atmosfera Fantasma Volume 2 e o Antologia Vampírica Volume 1, o que é que os leitores podem esperar desses livros? Bom, o primeiro que eu participei, então, foi o Soturnos Volume 3. Eu separei Lindo até esse eles aqui. livro, olha. Volume 3, o volume 4. Sim, eles são maravilhosos, né? E daí, o primeiro, Atmosfera Fantasma. E daí, né, já tenho Antologia um outro que é Vampírica. Maravilha, né? Essa capa dura, ai, é maravilhoso, né? Então, assim, no Vampírica, na verdade, geralmente eu sigo um padrão, né? A gente geralmente tem aquele padrão sobre determinados temas, né? Vampiros, a gente já pensa aquele ser que seduz, né? Aquele ser lindo. E eu quis me aproveitar de uma outra esfera nessa questão. Então, o meu conto desse livro, o vampiro da minha história, é uma criança. Eu quis pegar assim um outro lado, a estratégia de caça dessa criança, sabe? E o meu contanha, e não vou falar o que seria a montanha, tá? Mas enfim, é uma criança vampira que tem que se alimentar e ela reflete sobre o porquê que ela tem que fazer isso, né? Sobre se é realmente o certo ou não. Então eu quis pegar mais esse lado, porque a gente geralmente, tipo, lembra daqueles vampirões, né? Louis Lestat, né? Mas ninguém lembra da Cláudia, querida, né? Eu sou, assim, super apaixonada pela Cláudia, né? Eu Amy Rice sou. é vida. Ah, pode falar. E então eu tive que... só explorei, no caso, esse outro lado, né? Porque tem diversos filmes que mostram crianças Isso como é muito vampiras, né? interessante, porque, na verdade, eu estava enquanto você estava falando, eu estava lembrando de alguns filmes que eu assisti que tinham crianças vampiras, mas eles não focavam na criança, né? Acho que, se eu não me engano, só teve um filme que eu assisti que, de fato, ele era focado na criança vampira, que foi o que é de um livro também. Eu confundo porque é um remake. Eu não sei se o original é o Deixe-me Entrar ou Deixe Ela Entrar. Foi o primeiro que eu lembrei, assim. E teve um outro que eu assisti Sim. recentemente, que ele foi lançado um pouco antes, ou foi na mesma época que o The Lost Boys, e ele não teve tanto sucesso quanto o Lost Boys, mas ele tinha uma criança vampira, porque eu não lembro o nome desse filme, assim, em português, né? Eu não lembro o nome desse filme, mas eu assisti no final do ano passado e ele tinha essa criança vampira e mostrava a estratégia de caça dela, que ela se aproveitava dessa aparência jovem, de criança mesmo, para conseguir se alimentar com extrema facilidade por conta disso, né? Mas é muito interessante tu ter parado para fazer uma coisa diferente do que é o nosso primeiro pensamento de vampiro, né? O que torna a antologia vampírica um livro que está sendo muito, 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 muito elogiado, muito elogiado. E sobre o Atmosfera Fantasma, como o que Sim, é, ele ficou no que maravilhoso, você se né? inspirou e o que é que a gente pode esperar dele? Então, o Atmosfera Fantasma, eu sempre tento, na verdade, fazer uma coisa fora do padrão, né? Quando eu vou pensar em escrever algo, primeiro eu deixo as primeiras ideias sempre de lado. Eu nunca sigo as minhas primeiras ideias, eu sempre faço alguma coisa diferente.
No Atmosfera Fantasma, deixa eu até conferir uma coisinha aqui nesse outro. O Atmosfera Fantasma, eu conto pela visão de uma pessoa que recém morreu. No caso, ela de assimilar o porquê. Acompanhar porque ficou. Tu poderia falar. Eu tô com um pouquinho de dificuldade porque travou e eu não consegui te ouvir direito. Pode falar de novo, por favor? Sim, claro. Então, no Atmosfera Fantasma, nesse último, o meu conto, ele é sobre a visão de um fantasma que acabou de se tornar fantasma. Né? Ele acabou de morrer e está nesse processo, então, de entender que morreu, de entender o que aconteceu, de entender o porquê, ele aonde tem está. A consciência sabe? Disso ou não? Então é mais, digamos... Ah! Na verdade, não vou contar, assim, o conto, né? Mas, na verdade, tipo, ele tá visualizando a cena da sua morte. E aonde e como o lugar onde ele tá, onde a atmosfera que ele tá, se transformou antes e depois do que aconteceu. Tu já chegou a ter algum retorno dessas tuas participações? Quem leu já chegou para te falar sobre a sensação que elas tiveram? O que é que os teus textos provocaram nelas? Olha, na verdade, algumas, claro, tem algumas amigas, né, que elas sempre compram e elas chegam e dizem, meu Deus, da onde que tu tirou isso? Sabe? Mas sim, né? Só que eu geralmente, tipo, apesar de eu de escrever, né, e gostar muito de escrever, digamos assim, eu tenho duas esferas da minha vida, assim. Então, aonde eu trabalho, praticamente ninguém sabe que eu escrevo. Oh. Não, entendeu? Tem uma divisão, assim, eu tenho duas vidas, assim, a vida onde eu trabalho e a vida do meu círculo social, que é em casa daí, sabe? Então eu não tenho muito contato, assim, de falar a verdade, eu sou uma pessoa bem fechada, assim, no meu mundinho. Então, na verdade, o pessoal que eu mais interajo a respeito de livros é com o pessoal. Maravilha! E, então, seguindo o teu pensamento, me fala agora um pouco de como é o teu processo criativo. Tu já me disse que deixa de lado na hora de escrever as tuas primeiras ideias. Como é que funciona isso? Como é que você chega num objeto e vai desenvolvendo? O primeiro de tudo, o que eu faço, se eu tenho um tema para uma história, a primeira coisa que eu penso né, vai vir as primeiras ideias, que são as ideias mais comuns que a gente tira de filmes, de livros, né, eu já deixo de lado. E eu fico pensando, a primeira coisa que eu penso é como eu posso inovar isso. Aí, por exemplo, eu posso escrever uma história com a visão, com essa determinada visão. Aí eu penso nos personagens. Quando eu penso nos personagens, eu vejo o meu personagem. Ele tem características fortes, ele tem uma roupa, ele tem um comportamento, e eu sigo em cima disso que eu criei. E uma coisa que eu tenho muito medo é que quando eu vou escrever, no caso, o conto, eu não consigo deixar transparecer, as pessoas não estão vendo o que eu estou pensando, né? Mas eu tento sempre colocar as características do personagem, misturando com o enredo da história, para as pessoas entenderem o que estava na minha cabeça. Sempre. E geralmente o que eu gosto de escrever são mais. Não tem muita ação, né? São mais diálogos e cenas simples, mas sempre com aquela complexidade do pensamento do personagem. Do que ele está sentindo, do que ele está pensando, sabe? Por isso até que eu não me sinto tão segura em escrever um livro inteiro solo por enquanto. Já comecei vários. Olha! Nunca aconteceu isso aqui. Então vamos continuar o nosso Requiem de Moza. Teve essa participação especial, estamos invocando, né? Falando de fantasmas, então
participação especial. Agora, Falando de continuando. espíritos. Pode falar. Ai. Mas, enfim, dependendo do gênero que eu tenho em mente, eu crio primeiro os personagens e depois a história. Um conto que eu sou apaixonadíssima por ele é o da Atmosfera Fantasma, volume 1, da qual eu participei no caso do livro das Maldições, que é o Encontro. E eu sou completamente apaixonada por ele. Tipo, esse foi um livro que primeiro eu pensei nos personagens para depois pensar o que eles iam fazer. Entendeu? Então eu fiz até uma listinha, assim. E eu peguei um gancho da série Crepúsculo até. Olha que interessante. Eu sou uma leitora de Crepúsculo. Eu peguei umas características simples, porque no caso a jogada ali da Stephenie Meyer foi fazer uma personagem principal que fosse simples, que qualquer pessoa pudesse se identificar com ela. E foi essa pegada que eu fiz desse conto. E junto com ele, como segundo personagem, tem a criatura da qual eu mais amo, mais escrevo e mais me deleito com ele, que é Lúcifer. Eu sou completamente apaixonada pela figura que eu tenho na minha cabeça de Lúcifer, entendeu? Olha, muito bom. Eu nunca tinha ouvido alguém me falar dessa forma de começar a escrever, né? Porque geralmente você pensa num mote, né? Geralmente é isso, pelo menos na época no colégio, e também eu fiz curso de licenciatura em teatro, e a gente tinha uma cadeira que era justamente sobre o processo de escrita de textos dramáticos, né? Eu esqueci o nome da cadeira agora, mas eu adorava essa cadeira, porque o professor, a gente podia criar um texto de teatro, enfim, no estilo que fosse, a partir de coisas que o professor ia levando para nos instigar. Por exemplo, ele poderia levar uma caneta vermelha, uma música, uma frase, e ele ia ensinando diversas formas de como você poderia criar os textos. Mas eu nunca tinha parado assim para pensar em criar primeiro os personagens. Eu estou com um personagem na cabeça, eu sempre tô surpresa, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Inclusive, acho que eu vou até colocar em prática, porque na conversa que eu tive essa conversa com duas pessoas recentemente, que eu quero até mandar um beijo, que é para Gabriela Batista, com quem eu já conversei, e com a Júlia Dark, que também é escritora, e a gente estava conversando justamente sobre o livro que ela está escrevendo nesse momento, né? A gente estava trocando umas ideias, e eu falei sobre as ideias que eu estou tendo para escrever o meu, que eu também tenho um sonho de publicar, por mais que há anos eu escrevo, eu nunca publiquei nada, e eu estou assim, Juju, bota para frente isso, gosta tanto de escrever, né? E agora eu vou experimentar. Vou experimentar essa técnica, essa sua maneira de escrever. Então, continuando. Diz. Sabe que aqui em casa, que no caso meu marido é um poeta maravilhoso, né? Na verdade, eu conheci ele por causa das poesias dele. No tempo do finado Orkut. E, enfim, nós tínhamos até um tempinho atrás, eu tenho uma filha de 10 anos, né? E há um tempinho atrás a gente fazia o quê? Tem no Google um sorteador de palavras. E nós íamos lá, no domingo à noite, sorteávamos uma palavra, e nós tínhamos uma semana para escrever algo, sendo conto, mini conto ou poesia, histórias, enfim, até o outro domingo, onde a gente se reunia na sala com o nosso cafezinho, né? Nós contávamos ou recitávamos, conversávamos sobre eles e as ideias, né? E depois a gente sorteava outra palavra para a próxima semana.
Então isso é uma coisa muito bacana de se fazer, até em grupos, né? Nos grupos do WhatsApp, eu acho que fica... E ajuda na Isso é criatividade, muito né? interessante. É um outro tipo de processo, assim, de produção de texto dramático, né? Lembra, inclusive, essas técnicas que o meu professor era o Fernando Lira. Fernando Lira, ele levava muita coisa para a gente tirar as ideias para fazer. É muito legal isso de um casal que cria juntos, né? E comenta e apresenta um para o outro. E que bom que surgiram novos, outros frutos disso tudo há anos já, né? Então, a Cádia, continuando, É. a gente falou sobre o seu processo criativo. Então, para pessoas assim que ainda não publicaram nada, como é o meu caso, e para várias outras pessoas que acompanham a Círculos Soturnos, que conselho você daria para quem está começando, que não conhece ainda esse mercado editorial? Que conselho você daria para essa pessoa seguir em frente e conseguir publicar a sua obra? Bom, antes de tudo, para uma pessoa poder escrever bem, ela tem que ler, né? Porque convenhamos que as nossas regras do português assim não são muito fáceis, né? E por mais que tu tenha um Google, a revisão do Word, ele não é o suficiente. Tu tem que ler bastante, tu tem que saber formar certo e também tu tem que se inspirar. Geralmente quando a gente não tá com inspiração, a gente no sofá, né? Tipo, ai, mas eu não quero, não consigo escrever. E eu acho que se tu abrir ali uma página, que tiver na cabeça, com o tempo vai surgir alguma coisa. Não importa, pode escrever qualquer coisa. Pode escrever 5 páginas. Meu dia foi uma merda. Não importa. A importância é que escreva, que é só interagindo com a escrita que vai surgir a criatividade e as inspirações. Então é só não desistir mesmo, é forçar até Um conseguir. dos nossos ouvintes fiéis é o meu pai, certo? E o meu pai, ele acompanha tudo o que eu faço. Inclusive, ele está por aqui. Ele sempre está por aqui, tudo que eu faço. E eu cresci ouvindo o meu pai citar, eu acho que foi esqueci o nome do autor, mas eu vou lembrar daqui a pouco. Que ele dizia assim, era quem não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então, você vê, você tem que ler, bastante, inclusive até criar a tua identidade, né? Você começa escrevendo de acordo com, ou tentando parecer com aqueles autores que você gosta muito, e aos pouquinhos, quanto mais você escreve, você vai descobrindo e criando uma identidade. Não é isso? E eu acho que a Círculos Soturnos, ela abre muitas portas para quem está começando. Eu já conversei com algumas pessoas que publicaram e elas próprias não colocavam fé nas suas obras. Elas achavam que era uma coisa que não estava, mas é só essa idade que ela pudesse publicar e ver que outras pessoas se identificam com aquilo que ela escreve. E que bom que você já tem muita coisa publicada e vai continuar publicando, eu tenho certeza. Vai continuar publicando as próximas antologias. Cádia, para a gente encerrar, eu gostaria, assim, se pode falar o que você sentir, né? Qual é o diferencial da Círculos Soturnos, que é uma editora que foca em publicar livros
somente com temas de terror, horror e mistério, em um país onde a literatura, as bibliotecas, as livrarias e o hábito da leitura, eles não são valorizados como deveriam ser, e também quando os leitores que existem, eles também têm a facilidade, né, de encontrar um material, uma infinidade de material na internet ou no formato digital. Qual é o diferencial da Círculos Soturnos? Bom, o início, né, como eu te falei antes, a qualidade é inacreditável, né? Eu sou daquele tipo de leitora que tem que ser livro, é aquela pessoa que a primeira coisa que faz é cheirar o livro quando ele chega, entendeu? Cheirinho de livro é maravilhoso. E também, tipo, eu nunca posso dizer assim, eu li a ontologia inteira, ai, teve aquela ali que eu não gostei. Não, sabe? É uma coisa assim, é impossível tu dizer qual, esse aqui é melhor que esse. Não, não existe isso. Então, a qualidade dos escritores também, assim, é sensacional. A atenção, tá? O senhor Arcano sempre presente, sempre tirando dúvidas, né? Pessoal sempre interagindo. Eu até teve um episódio, no final do ano passado, que quando estava na pré-venda vampírica, eu estava na aula de filosofia, né, online, e no finalzinho eu disse pro meu professor, posso fazer uma propaganda? Daí eu fiz a propaganda da antologia, né? E o meu professor citou bem o que você me pediu agora, né? Nessa realidade em que a gente vive, que há poucos leitores, há pouca valorização do livro, né? Ele me olhou e ele disse: eu queria te dizer parabéns, mas eu não vou te dizer parabéns. Eu vou te dizer obrigado. Porque quem está gerando ainda esse tipo de conteúdo, né, merece um muito obrigado. E é isso que eu sinto, assim, Brasil, infelizmente, a nossa educação, ela tá, assim, muito, muito decadente, sabe? E eu não culpo de forma nenhuma os professores, porque, no caso, eu me formo esse ano e eu vou ser professora, né? E fazendo os estágios, conversando com professores e alunos, a gente vê o quanto é difícil. Às vezes, como é que tu vai dizer para um aluno, nossa, tu tem que ler esse livro aqui porque ele é um clássico e tu precisa. E às vezes a pessoa, tipo, ela vai para a escola de manhã, trabalha até a noite, ela chega em casa, mal ela tem comida, como que ela vai ler? Sabe? Mas eu acredito que, acima de tudo, todos os problemas que o nosso país tem, o que resolve é a educação. Sabe? A educação pode resolver tudo. Então, eu acredito que essa nova geração de professores que está surgindo talvez consiga corrigir isso, talvez consiga reviver essa magia do livro, né? E também, né, o tanto de canais de streaming que tem agora também é complicado. Amamos streaming, sim, mas o livro ainda para mim é a melhor forma. Embora não vou mentir, eu não consigo tirar muito tempo para ler, tá? Não consigo mesmo. Se eu disser que eu li o Vampírica inteiro, eu vou estar mentindo, porque eu ainda não li inteiro. Mas eu vou conseguir. Mas eu acho que o importante é esse esforço, tirar um tempinho para ler todos os dias, 10 minutinhos não vai fazer tanta diferença, né? Ou de manhã cedo, de noite, ou que nem eu, que eu no levo os livros ônibus. para a empresa e leio de meio-dia. Às vezes às vezes eu me escondo no banheiro para ler. Enfim. E Causa Soturnos, além de ter, né, todo esse mundo à nossa disposição e ter a magia do livro, ainda também é uma grande família. São pessoas que se importam, são pessoas que estão ali presentes. Qualquer horário que mandar alguma mensagem no grupo, alguém vai responder sempre, sabe? Então, a gente se sente acolhido, a gente não se sente sozinho, às vezes a gente pensa, tipo, vou escrever para quê? Ninguém vai ler, sabe? E quando tu conversa com o pessoal ali, fala sobre, mostra algum escrito, o que vocês acharam?
É super gostoso, receptivo, é maravilhoso. É Kátia, realmente uma segunda muito família. obrigada pela sua participação por esse momento, por compartilhar com a gente a tua experiência. E eu tenho uma notícia bem legal. Todo parceiro literário que vem aqui conversar comigo e ser entrevistado vai ganhar um brinde da Círculo Soturnos. Então, o seu brinde, que é surpresa, ele já vai estar sendo encaminhado na segunda-feira para a sua casinha, tá bom? Olha, Ai, que legal! Juju, muito bom te obrigado. conhecer, Amei. assim, sem ser pelo WhatsApp. Muito boa a nossa Ai, conversa. Eu espero que a igualmente. gente possa trocar muitas figurinhas ainda. E eu tô louca para ler o Antologia Vampírica e o Atmosfera Fantasma, volume 2. Tô louca para ver os teus textos. Muito obrigada por tudo. Pode ficar à vontade para se despedir da gente. Muito obrigada por tudo. Ai, obrigado, gente. É uma honra estar aqui. Eu nunca imaginei que eu ia participar de uma live no Instagram, porque eu sou uma pessoa tímida que mal tira foto. Mas foi muito bacana, muito legal. E é bom a gente se identificar com as pessoas, assim, porque. Ai, é tão gostoso, né? Mas agora que a gente não pode sair de casa, então. Eu nunca fui de encostar nas pessoas, mas eu tô querendo tanto uns abraços de vez em quando, assim. E eu espero muito que algum dia a gente consiga reunir esse grupo de corujinhas na vida real, em algum lugar, numa festa, pra gente se conhecer pessoalmente, que vai ser bacana demais. E a todos que assistiram, muito obrigado por terem vindo, foi Beijo, muito gente. legal. A gente se encontra daqui a pouco, daqui a pouquinho, na Soturna Sintonia. Vai ter programa novo. Welcome to my world, bitch. Beijos. Mais tarde tem Atmosfera Fantasma com contos novos narrados por mim e pelo senhor Arcano. Beijos da coruja. Trevas. Tchau!